Boa noite, que Jesus nos abençoe. Estamos nos encontrando com a proteção de Jesus e da espiritualidade maior. Agradecemos aos bons espíritos que vêm estudar, nos intuir, nos ajudar na nossa conversa, preparando a nossa cabeça e o nosso coração para aprender. Hoje estudaremos sobre o perdão. É uma oportunidade que a Fraternidade Espírita Cristã Hilário Silva nos concede para que possamos nos colocarmos na condição de aprender e pôr na prática do perdão. Então, vamos iniciar com alegria, porque o assunto nos promete muita reflexão. O que é o perdão? O perdão, ele é uma atitude voluntária que parte de uma pessoa que sofreu provavelmente algo que a prejudicou. No perdão, a pessoa muda de sentimento, de perspectiva, mudando o jeito de encarar aquela ofensa e aquela situação. Então, o perdão, ele não é a gente esquecer a situação. Ele não é uma atitude que nós vamos fazer, que nós vamos dar de presente para o outro. É um presente que eu estou dando para o outro? Não, é um presente que eu estou dando para mim. É uma mudança da minha forma de ver uma situação. É uma escolha, é uma decisão. Se a gente, quando perdoa, a gente se libera de tanta coisa ruim, da mágoa, do ressentimento, daqueles pensamentos que nos incomodam, muitas vezes a gente acorda lembrando, ou quando a gente conversa sobre o assunto, a gente lembra daquilo, é como um espinho, né, que fica ali nos incomodando. Se isso é tão bom a gente se libertar disso tudo, por que temos tanta dificuldade para perdoar? Por que temos tanta dificuldade para perdoar? Então, a resposta está dentro de uma coisa que se chama justiça e injustiça. Quando a gente pensa que a gente está perdoando, a gente tem lá no nosso inconsciente uma ideia assim, mas isso não é justo. A pessoa ser perdoada por algo que ela fez, ela tem que continuar sendo punida pela minha raiva, pelo meu ressentimento e pela minha mágoa. Então a gente fala assim, mas não é possível. Como eu vou perdoar e a pessoa vai ficar na boa? Muito provavelmente a pessoa está na boa. Às vezes a pessoa não está nem lembrando de nós, não está nem lembrando do que fez, nem sabe que fez algo errado, nem tem pensamento de que possa ter nos agredido. E às vezes tem e acha que está tudo bem, ou que foi merecido e que também foi ofendida. Então a gente se engana, né? Quando a gente pensa que ao perdoar, nós estamos então liberando a pessoa de um pagamento de uma dívida que ela tem para conosco. Por quê? A justiça divina, ela é extremamente perfeita e matemática em todos os seus detalhes. Todos nós, seja quem formos, vamos cumprir
pagar e ressarcir qualquer coisa, qualquer débito que a gente tenha para comigo, para com o outro, para com a vida, para com todos. Então nós não precisamos colocar esta roupa de juiz para julgar as pessoas e condenar as pessoas. Porque o perdão, ele não é uma libertação que a gente dá para a pessoa. Essa libertação é uma conquista dela, à medida que ela vai se ressarcir dos erros que ela possa ter cometido ou não. Isso é no entendimento de Deus, da justiça mais perfeita, que é a justiça divina. Na verdade, o perdão, ele é um processo meu para comigo, de me esvaziar, de eliminar qualquer sentimento ruim que eu tenha, qualquer sentimento que venha junto, mágoa, ressentimento, amargura, raiva, vontade de vingar, desejo de coisas ruins para o outro. E isso aí é algo que, com certeza, nos adoece, nos prejudica, nos faz mal a todo instante. No processo da família, nos processos obsessivos do grande núcleo da nossa família. Muitas vezes, uma esposa, por exemplo, que foi traída ou que foi abandonada, ela ali fica naquele processo de amargura, de raiva, de ressentimento, e ali é o caldo ideal, é o meio de cultura ideal para proliferar todos os tipos de doença, sejam espirituais, sejam materiais, seja no corpo físico, seja no corpo espiritual. E muitas vezes acometendo pessoas da família que talvez não tenham diretamente estado envolvidos naquela situação. Então, é muito importante, sabe, essas situações de família tão sofridas, né? Em que você tem ali um casal em que um partiu, em que houve problemas de traição, que houve problemas de divórcio, um casal que tem problemas, às vezes, por questões de dinheiro, ou daqueles que estão ligados à família do esposo ou da esposa, o sogro, a sogra, o cunhado, todos ali, e a gente fica alimentando esses tipos de processos, de picuinhas, de problemas insignificantes, guardando isso, nos prejudicando e prejudicando também as pessoas queridas que estão dentro da nossa casa e da nossa família. Porque a nossa casa, o nosso lar, tem um campo vibracional, tem um campo magnético em que a gente constrói ali com as nossas vibrações e com as vibrações de todos que ali vivem, convivem e moram, um meio propício, um domicílio espiritual para nós e para os espíritos que estão por perto convivendo com cada um, em torno aí de 4, 5 que convivem diretamente conosco. Então é muito importante que a gente decida se esvaziar desse tipo de sentimento. Então, lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E lá vem aquela resposta que a gente pode usar até como brincadeira do método mnemônico para gravar. BIP, B-I-P. B de benevolência para com todos. I de indulgência para com as imperfeições alheias. E P de perdão para as ofensas. Então,
O perdão está lá, coladinho com a bondade, com a indulgência, ali os 3 elementos de caridade, como entendia Jesus. Então, é um trabalho para ontem, é um trabalho que a gente tinha que ter começado ontem. É difícil? É trabalhoso? É. Por quê? Porque a gente acredita que a nossa raiva, a nossa mágoa, o nosso ressentimento, a nossa amargura tá fazendo o outro infeliz. E não tá. O outro está vivendo a vida dele. Às vezes, sem saber de nada. Como se isso fosse prejudicar o outro. A raiva que eu sinto, a amargura que eu sinto, aquele rancor que eu alimento, ano após ano, será que o outro está sendo acometido por isso? Nós não sabemos. Tudo está dentro da lei de Deus, da justiça, da hora dele de chegar, no cumprimento de que ele tem que chegar. E nós, o que eu estou guardando dentro de mim, me adoecendo do ponto de vista físico e emocional? É muito mais fácil a gente colocar, né, como o outro que fez conosco. E aí, passar a fazer o caminho da responsabilidade. Que eu não sou vítima, que tudo que me acontece é por merecimento, que há sempre uma permissão de Deus, um comando maior em tudo que eu vou passar, que é uma trajetória que eu mesmo construí e que eu tenho que assumir responsabilidade pela vida que eu levo e pelas circunstâncias com as quais eu tenho que conviver comigo e com os outros também. Então, temos 2 caminhos. E são caminhos que são ciclos. Eu posso fazer o ciclo da vingança e eu posso fazer o ciclo da liberação. Qual o caminho que eu quero fazer, né? O ciclo de ficar alimentando esse processo de doença emocional, de amargura, de ressentimento, de mágoa, de tristeza, de rancor, achando que eu estou me vingando, e muitas vezes isso não está nem afetando a vida do outro, às vezes até afeta também, porque a gente emite vibração, afeta nós, afeta o nosso grupo familiar e as pessoas também. Às vezes eu estou aí levando uma vida financeira com dificuldades por causa disso. Às vezes eu estou tendo uma vida difícil com um filho específico por causa disso. Então, escolher esse caminho do ciclo da vingança ou do ciclo da liberação. O que nos ajuda? A gente entender o seguinte, que nada, absolutamente nada, não existe nenhuma coisa que não possa ser perdoada. Tudo é digno e merece o nosso perdão. Tudo merece o nosso perdão. Então a gente decide, olha, eu vou me libertar desse tipo de sentimento, desse tipo de emoção, desse tipo de pensamento. Eu vou escolher me libertar. Sabe uma coisa que ajuda? Colocar uma data para isso. Coloca aí, em 1 ano eu consigo eliminar isso tudo de mim. Em 1 ano eu vou conseguir perdoar. Não ficar repassando aquele filme negativo de tudo que aconteceu, revivendo tudo que aconteceu, porque aí eu vou alimentando aqueles sentimentos ruins, aquelas emoções ruins. Às vezes, passar aí um afastamento daquela situação, não conversar tanto com aquela pessoa, quando isso é possível, por um tempo, para dar tempo da gente conseguir elaborar isso de uma forma melhor em nós e conseguir eliminar. Colocar o prazo é fundamental. Eu tenho como experiência
em um fato que eu tinha dificuldade de fazer esse trabalho do perdão, eu decidi, ao fazer o estudo, ao procurar ajuda para mim mesmo, que eu queria trabalhar isso em torno de 1 ano. E foi muito bom, foi muito positivo. Nós temos um livro maravilhoso que nos ajuda. E eu vou mostrar para vocês aqui a capa dele, que traz todo esse caminho que a gente pode fazer, que é decidir, ao invés de fazer o ciclo da vingança, eu escolher o ciclo do perdão. Lembrando que tudo, absolutamente tudo, pode ser perdoado. E que o perdão anda lá coladinho com a benevolência e com a indulgência. E que o perdão é um ato de bondade para comigo, que vou tirar esses lixos de mim mesmo. Então, vale a pena. Vamos escolher, vamos decidir, vamos trabalhar. Eu quero, eu consigo, eu vou mudar esse sentimento, eu vou escolhendo outro tipo de pensamento, outro tipo de sentimento. E a gente orar e pedir a Deus. Porque naquilo que nós temos muita dificuldade, Deus vem, intervém e faz por nós. Lembremos então da pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Se você tem dentro de você alguma mágoa, algum ressentimento, algum rancor, decida por você hoje mesmo se libertar disso. Marque uma data e comece a fazer todo esse processo de parar de pensar, de parar de alimentar essa coisa ruim que tem dentro de você com oração. Todos os dias você vai pedindo, Deus, me ajuda, meu anjo guardião me ajuda a pensar diferente, a entender, a aceitar, a ser indulgente, a ser bom e a perdoar. Nós vamos caminhar para o nosso encerramento e vamos agora fazer uma prece maravilhosa de Emmanuel e já vamos trazer nessa prece o encerramento do nosso encontro de hoje. Vamos lembrar que toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas, de 19 até 19h20, nós temos esse encontro. É um encontro que eu venho com o coração aberto para vocês, extremamente grata à nossa querida casa Fraternidade Cristã Hilário Silva, grata a Eurípides, grata a Estefânia, e meu coração aqui fica todinho aberto. Então, por favor, mandem sugestões, façam aí perguntas que queiram fazer, tragam temas para a gente aprender junto e estudarmos juntos. Então agora nós vamos ouvir essa prece maravilhosa de Emmanuel em agradecimento. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos
por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriquecesses a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Gratidão. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Até sexta-feira.